Salve, salve, meus queridos, tudo na paz, tranquilidade? Pessoal, falaremos agora de questões políticas, como nós estamos tratando, especificamente de sistemas de governo, tá certo? Pessoal, há basicamente três sistemas de governo: parlamentarismo, presidencialismo e o semipresidencialismo. Galera, eles são, na verdade, diferentes maneiras de se relacionar o poder executivo e o poder legislativo em um país. Tá certo? Pensando sobre esses conceitos de poder executivo, legislativo, antes de tudo. Isso é importante pra gente. Pessoal, isso surge em pensadores iluministas. Beleza? São os pensadores lá do iluminismo, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre o iluminismo, é super relevante para complementar, para melhorar o entendimento, a compreensão sobre o tema. E basicamente, temos o pensador, por exemplo, John Locke. Locke disse que era fundamental para combater o absolutismo dividir o poder de um Estado em dois poderes distintos, tá certo? Se o próprio poder está separado em dois indivíduos, esse poder jamais tem como ser centralizado, porque o próprio poder já é separado. Era a ideia do Locke, era a ideia dos iluministas, beleza? Então, para o Locke, deveria ter a divisão em dois poderes: o poder executivo e o poder legislativo. Inclusive, as ideias do Locke foram fundamentais para as revoluções inglesas, para as revoluções burguesas que ocorrem na Inglaterra, que acabam definindo o sistema político que eles vivem até os dias de hoje, uma vez que eles são uma monarquia parlamentarista. Beleza? Mas enfim, o Locke vai ser importante nesse sentido. Aí depois vem o Charles de Montesquieu. O Montesquieu, pessoal, ele fala da necessidade de dividir o Estado em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Beleza? Que é o que acontece no Brasil de hoje. Vamos, portanto, pensar, galera, qual a função desses três poderes no caso do Brasil atual. E vamos pensar nos três poderes em instância federal, beleza? No país como um todo. Quem exerce o poder legislativo é o parlamento, beleza? Deputados federais e senadores. Quem exerce o poder executivo é o presidente. Quem exerce o poder judiciário são os homens da justiça, da lei. Instância federal, o Supremo Tribunal Federal, e daí todo o desmembramento desse poder em escala federal, estadual e municipal. Beleza? Juízes, advogados, desembargadores, também a polícia, que é um órgão que existe para se fazer o cumprimento da lei, não é verdade? O fato é, esses são aqueles que exercem os três poderes. Pensando rapidamente, brevemente, resumidamente sobre a função de cada um, como se dá, basicamente é o seguinte, pessoal. O poder legislativo, como nós já falamos, deputados e senadores, eles têm a função de criar leis, legislar, de lei, formular leis, beleza? Eles criam, portanto, projetos de lei, votam entre eles para aquilo se tornar lei de fato. Beleza? Aí, uma vez que eles elaboram esse projeto, vai para o poder executivo, o presidente, que vai ter a função de tornar aquela lei, executar aquela lei, né? Fazer com que a lei seja executada, se torne aplicável. Portanto, o presidente tem a função de sancionar a lei, torná-la aplicada ou refutar a lei, vetar aquela lei e torná-la não aplicada. Beleza? Uma vez que a lei passou pelo presidente, está sendo executada, foi sancionada pelo presidente, aí vem a terceira instância, que é o poder judiciário, desculpa. O judiciário terá a função de analisar se as pessoas cumprem aquela lei ou não e dar devidas punições para aquele que não cumpre. Beleza? Então, no legislativo surge a lei, no executivo ela é aplicada e no judiciário observa-se se ela é praticada pelas pessoas ou não e são dadas as punições adequadas. Tranquilo? Pessoal, para analisar aqui esses diferentes sistemas, nós vamos pensar sobre como se dá a relação entre o legislativo e o executivo. Beleza? Entre aquilo que no Brasil é praticado por senadores e deputados, pelo parlamento e pelo presidente. Tá certo? Pensando exatamente no parlamento atual, na política brasileira atual, seria mais ou menos como que a relação entre o Jair Bolsonaro, que é o presidente, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara de Deputados Federais. Beleza? São esses poderes e todos que eles representam.
beleza? Mas vamos para lá, pessoal, vamos pensar sobre cada um deles. Primeiro, o sistema parlamentarista. No parlamentarismo, pessoal, os dois poderes, o executivo e o legislativo, estão interligados. Por quê? Porque o poder executivo, que no Brasil é praticado pelo presidente, ele vem de dentro do parlamento. E aqui ele é praticado por um primeiro-ministro. O primeiro-ministro é mais um parlamentar, que dentre os parlamentares é elevado a esse posto de quem exerce ali a chefia de governo. Beleza? Há a distinção entre o chefe de governo e o chefe de Estado. Tá certo? Pessoal, o chefe de governo, no caso, é o primeiro-ministro. O chefe de Estado pode ser um rei ou um presidente. Se for uma monarquia parlamentar, é o rei. Se for uma república parlamentar, aí é o presidente. Tá certo? E o legislativo, ele é eleito pelo povo. Nesse sistema, então, quem que o povo escolhe? É uma democracia. Em quem o povo vota? O povo vota no parlamento e o parlamento é quem nomeia os demais poderes, tá certo? Se for uma monarquia, é a única exceção, porque daí o rei é um poder vitalício, tá certo? Mas uma coisa muito importante, pessoal, que a gente tem que pensar sobre essas questões. Qual que é a diferença de ser um chefe de governo e de ser um chefe de Estado? Qual que é a diferença de uma coisa e outra? Pessoal, o governo, ele muda de tempos em tempos. Por exemplo, o Brasil atual está sendo governado, está sob o governo de uma tal legenda, liderada pelo Jair Bolsonaro. O Brasil esteve sob o governo de uma outra legenda, liderada pelo Lula, pelo Fernando Henrique, ao longo da história. São governos, mas o Estado ele está acima disso. O Estado é soberano, tá certo? Vamos pensar num exemplo atual, galera. Um cargo no Brasil que é um cargo de governo. O ministro da Educação, por exemplo. O ministro da Educação, ele é indicado pelo chefe de governo, pelo presidente do Brasil. Mas há o órgão que é de Estado. É do governo federal, mas é de Estado. Um exemplo, uma universidade federal. Nós temos aqui em Curitiba a Universidade Federal do Paraná. A Federal do Paraná não pode ter as suas funções definidas diretamente pelo presidente, como ele bem entenda. Por quê? Porque ele é um chefe de governo. Mas a Federal é um órgão de Estado. Não deve mudar sua administração conforme muda a instância política do momento. Estão entendendo, galera? Essa é a diferença entre um poder de governo, um órgão de governo e um órgão de Estado que é superior, está acima. Beleza? Então aqui, o órgão de Estado ele é praticado pelo rei, pelo presidente, mas o de governo pelo primeiro-ministro. Então as decisões imediatas, as questões do momento, o primeiro-ministro é quem efetivamente manda, enquanto o presidente e o rei terão o poder de manter a lógica do Estado como um todo, tá certo? Aquilo que é a tradição do país, aquilo que não vai variar conforme muda a instância política do momento, a tendência política do momento, se é esquerda ou direita e aí por diante. Beleza? Galera, pensando agora sobre o presidencialismo, que para nós é tranquilo porque é um sistema que a gente vive no Brasil, muito mais conhecido de nós, né? Nesse sistema, o poder executivo e o poder legislativo são separados, são independentes. O povo é que vota em ambos, mas vota de maneira separada. A gente vota para presidente, a gente vota para alguém ocupar o executivo nacional e a gente vota nos parlamentares, para alguém ocupar, para muitas pessoas ocuparem o parlamento nacional. Beleza? Então, há uma distinção entre os poderes, o executivo praticado pelo presidente, o legislativo pelo parlamento, e nós é que votamos em ambos, porém separadamente. Há também, galera, o modelo semipresidencialista. No modelo semipresidencialista, pessoal, o poder executivo ele é exercido conjuntamente entre o presidente, escolhido pelo povo, e um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. E eles terão que, entre eles, analisar, debater as questões políticas, tá certo? A nomeação de ministros, por exemplo. O presidente ali, no semipresidencialismo, ele não define sozinho. Ele tem que conversar, articular com o representante do parlamento para definir funções, designar verbas e aí por diante. E aqui nesse caso, o povo vota também separadamente, como no presidencialismo, tanto no presidente quanto no parlamento. A grande distinção entre uma coisa e outra é que no presidencialismo que a gente vive no Brasil, o presidente ele é a figura máxima do país.
tá certo? Ele usufrui do executivo sozinho, absoluto, no presidencialismo. Enquanto no semipresidencialismo, o poder do presidente é limitado. É dividido com o representante do parlamento. Beleza, meus queridos? Qualquer dúvida que tiver, dê um toque. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa a gente conversa. Tamo junto, meus queridos. É nóis.